Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. Você que está enfermo, doente, você que talvez esteja num leito de enfermidade, você que necessita de uma bênção de Deus para a sua vida, para a solução dos seus problemas, para a bênção na sua casa, no seu lar, na sua família, você que talvez já perdeu até mesmo o sentido do seu viver. Comece a partir de agora a colocar o Senhor Jesus Cristo como a esperança para a solução dos seus problemas, para a cura da sua doença, da sua enfermidade, para a paz no seu coração e para a vitória que você tanto necessita, porque dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando, intercedendo a Deus pelo nome glorioso do Senhor Jesus, a seu favor e a favor de todo o seu lar. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nos registra: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de varões incircuncisos e comestes com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive, no arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versos 1 ao verso 5. Esse capítulo registra que Pedro se justifica perante a igreja de haver batizado Cornélio. A igreja estava tendo seu início e muitos milagres estavam acontecendo na igreja, muitos fatos, inclusive no capítulo 9 nos registra a conversão de Saulo de Tarso, que mais tarde seria o apóstolo Paulo, e também no capítulo 10 nos registra a entrada da fé em Jesus aos gentios. E Pedro foi requisitado pelo próprio Deus para, mediante uma visão que foi-lhe apresentada, de um lençol em que havia animais imundos, ao qual ao judeu não era permitido comer.
Mas veio a voz do céu dizendo a Pedro: mata e come. E Pedro respondeu dizendo que não comia coisas imundas. E novamente a voz voltou a dizer-lhe: não tornes imundo aquilo que Deus purificou. Foi desta forma que Pedro pôde receber aqueles que Cornélio havia enviado, ao qual também recebeu uma visão de Deus para que fosse em busca de Pedro, que tinha uma mensagem para transmitir. Cornélio reuniu toda a sua família, reuniu os amigos, seus convidados, para ouvir o que Pedro tinha a dizer. Aqui no capítulo 11, nós lemos que ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro sobe a Jerusalém, passaram a disputar com ele os que eram da circuncisão. Então, embora os judeus estivessem aceitado, recebido a fé em Jesus, mas eles estavam ainda vinculados ao judaísmo, estavam vinculados à lei de Moisés, estavam vinculados à circuncisão, em que era a prática dos judeus. Todo judeu, toda criança era circuncidada, e isto fazia parte desde Abraão. A circuncisão foi implantada e era praticada pelos judeus, e ainda são praticadas a circuncisão, porque está vinculada à lei de Moisés. Mas, embora eles se alegrassem de saber que os gentios estavam abraçando a fé, havia esta barreira, havia esta restrição de que os judeus não podiam se misturar com o gentio. Os gentios eram considerados como imundos para o judeu. E desta forma, não havia esta comunhão. O judeu não participava na casa do gentio. O judeu não comia na mesa do gentio. Havia uma parede de separação. E Cristo veio exatamente derribar esta parede de separação. Mas não havia esse entendimento. Por isto que eles entraram em conflito com Pedro, porque ele havia entrado, como diz o versículo 3, dizendo: entrastes em casa de varões incircuncisos e comestes com eles. Mas então Pedro começou a fazer uma exposição a respeito do fato que havia ocorrido. Pedro passa a declarar a visão que ele teve, e que ele via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto dele. E neste lençol, quando Pedro coloca os olhos naquele lençol, ele viu animais da terra, ele viu quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. Havia ali todos os animais imundos, que os judeus não comiam.
E Pedro declara que ele ouviu uma voz que lhe dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor. Pedro tinha consciência que o Senhor é quem falava com ele. Pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas diz Pedro no versículo 9: mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E diz Pedro no versículo 10: e sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. Foi desta forma, desta maneira, que Deus preparou Pedro para entrar na casa do gentil Cornélio. No versículo de número 12, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele varão. E entrando na casa do gentil Cornélio, contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando, diz Pedro, comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Nesse relato do apóstolo Pedro, nós podemos ver como que Deus ama aqueles que o buscam. Cornélio era um centurião romano. Cornélio era um homem que representava o Império Romano e que tinha sobre ele muitos soldados às suas ordens. Mas Cornélio, ele havia se convertido ao Deus dos judeus. Ele servia ao Deus dos judeus. Ele orava, ele buscava a Deus com toda a sua família. E é por isto que houve este processo de Deus na vida de Cornélio, o gentil. Enquanto Cornélio orava, buscava este Deus vivo e poderoso, este anjo aparece-lhe para lhe orientar como que ele deveria proceder para tomar conhecimento daquilo que Deus havia preparado em Jesus Cristo. Cornélio e toda a sua família necessitava agora de tomar conhecimento desta obra que Deus havia realizado para a salvação de todo aquele que crê. E é por isto que Pedro foi incumbido de levar a Cornélio e toda a sua família a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. E pela descrição do capítulo 10 e do capítulo 11, nós vemos como que Deus opera e realiza para a salvação
do homem. Deus quebrou, desfez uma parede de separação entre judeus e gentios, para que Pedro pudesse chegar até a casa do gentio Cornélio. E nós lemos que foi necessário Pedro, no versículo 11, capítulo 11, no versículo 12, Pedro levou mais 6 irmãos judeus com ele para atender ao Senhor. Ou seja, levou 6 testemunhas com ele para que pudesse também se defender, porque sabia ele que os judeus, mesmo crentes em Jesus, iriam se levantar contra ele. Por isso ele precisava destas testemunhas, porque senão seria a sua palavra contra a multidão de judeus da circuncisão que estava contra ele. No capítulo 10, no versículo de número 3, nos diz: quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Olha que Deus glorioso e maravilhoso. Ele dá o endereço, ele dá o nome, ele dá o local, ele mostra a pessoa a quem deveria ser procurada para transmitir a Cornélio e toda a sua família as boas novas da salvação que há em Cristo Jesus. E nesse momento, no capítulo 10, versos 44 e 45, nos diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Foi através do Espírito Santo, desta obra gloriosa, é que esta parede de separação foi derribada. Porque o mesmo acontecimento registrado no capítulo 2 do livro de Atos, com os judeus e proselitos que estavam ali em Jerusalém, na festa de Pentecostes, e que receberam o batismo no Espírito Santo, os discípulos de Jesus, aqueles quase 120 que ficaram em oração, esperando ali a ordem que Jesus havia dado, esses quase 120 foram batizados no Espírito Santo e puderam falar em línguas que todas as nações que estavam participando ali na festa de Pentecostes puderam ouvir na sua própria língua sobre a salvação que Deus havia proporcionado na pessoa bendita
e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E agora chegou a vez dos gentios. Então, na casa do gentio Cornélio acontece a mesma coisa. E é isto que Pedro coloca em sua defesa junto à igreja que estava em Jerusalém. Este Deus é Deus glorioso, é Deus maravilhoso, é Deus que te ama, é Deus que quer te salvar, é Deus que enviou a Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, para salvar todo aquele que crê, todo aquele que o recebe a Jesus como Senhor da vida e como Salvador da alma. No capítulo 11, no versos 15, Pedro diz aos judeus da circuncisão: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, diz Pedro, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. É esta a obra gloriosa do Espírito Santo de Deus. É esta obra gloriosa que Deus tem proporcionado até hoje, no século 21, a salvação para todo aquele que crê e recebe a Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa e estarei orando por você e com você. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com esta vida que me assiste nesta hora, que está crendo nessa tua palavra, que está crendo, Senhor Jesus, que tu és o Senhor, que tu és o Salvador, tu és, Senhor Jesus, o que perdoa os pecados e que salva, Senhor, o mais vil dos pecadores. Toca nesta hora por sobre este coração, por sobre esta mente, por sobre esta vida, para que receba a Ti como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, para que possa ter esta bênção provida para o por Deus Pai Todo-Poderoso, na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Ó Deus, remove barreiras, remove empecilhos, remove o espírito da incredulidade, toca na tua bênção nesta hora, abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, doentes, problemáticos, Senhor, angustiados, aflitos, necessitados da tua bênção. Toca nesta hora, porque no teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu repreendo toda sorte de males, doenças, enfermidades, perturbações, adversidades que advêm contra esta vida, que advêm contra esta casa, contra este lar, contra essa família, sejam removidos agora e haja bênção no nome glorioso do Senhor Jesus. Eu oro, eu abençoo e para a sua glória. Amém.